As manifestações anticatólicas realmente não conseguem surtir muito efeito. Ao chegar em Berlim esta quinta-feira, o Papa Bento XVI sabia que não estava chegando em casa, na Católica Baviera, mas na região mais descristianizada da Europa Central. Os 60% da população da cidade se declara não religiosa, para não dizer diretamente ateia. Só uns 9% se declaram católicos ali. E destes, os praticantes são uma minoria que não chega a 17%. Em maio de 2010, o jornal laicista inglês The Guardian declarava Berlim a capital ateia da Europa. Tendo em conta a tradição anticatólica de boa parte da Alemanha protestante, os terríveis casos de pederastia de décadas passadas descobertos nos últimos anos, ainda que esses casos não foram só no clero católico, mas também no protestante e em escolas laicas de elite ali. A potente subcultura anarquista, homossexual e a força local do catolicismo dissidente, né, que é aqueles antipapais e antimagisteriais no país, sabendo que o prefeito da cidade, que vai ser até talvez eleito por um terceiro mandato, não só é gay, mas também militante do homossexualismo político, era de se esperar uma grande mobilização contra o Papa Bento XVI. Mas não foi isso que aconteceu. Todas essas forças juntas só reuniram 9.000 manifestantes, segundo fontes da polícia de Berlim, que não é nada amiga do catolicismo, né, do Papa em si, totalmente. E citadas pelo também não muito suspeito do New York Times. Boa parte da imprensa alemã admitiu que somente houve 5.000 manifestantes. Outra fonte ali diz que foram somente 3.000 manifestantes, né? Basta você procurar no Google ali, né, e sobre o número de manifestantes, você vai ver esses resultados. E isso é tudo que 65 associações aliadas, né, secularistas e laicistas antipapais conseguiram reunir. Inclusive 9.000 manifestantes antipapais é uma quantidade muito discreta para uma cidade bem muito grande, né, no caso com 3,5 milhões de habitantes, 4,4 milhões, sem contar a zona metropolitana de Berlim-Brandenburgo. O jornal The Telegraph publicou um vídeo com a marcha, com cenas que não impressionaram os espanhóis, acostumados a multidões imensas das marchas pela vida, pela família, pela liberdade educacional, ou a grande concentração festiva dos peregrinos na Jornada Mundial da Juventude em Madrid recentemente. Ao todo, somente esses 9.000 manifestantes é o melhor número, é o máximo que tem conseguido reunir e levar às ruas esse ateísmo grosseiro, militante, e que vemos nesse pontificado e podemos dizer até nesse século. Em Catalunha, há 600.000 ateus, mas somente 2.500 foram as manifestações. Quando o Papa Bento XVI visitou Santiago e Barcelona em 2010, o anticatolicismo militante reuniu apenas 2.500 pessoas em Barcelona e 200 em Santiago. Segundo o Centro de Investigações Sociológicas, há na Catalunha uns 600.000 pessoas maiores de 15 anos que se declaram ateias. No entanto, apesar da aliança de 14 entidades laicistas radicais, homossexuais ou diretamente cristianófobas, eles conseguiram reunir apenas 2.500 manifestantes na Praça Sant Jaume de Barcelona. Na Galícia, que também recebeu o Papa Bento XVI, a manifestação antipapal não só foi ridícula por ser pequena, mas também por ser violenta. Apenas conseguiu reunir 200 pessoas na Alameda de Santiago de Compostela, segundo a Polícia Nacional. Ao tentar sair da zona a qual eles tinham permissão, esse pessoal cruzou a porta fazeira e 50 deles eles se engajaram violentamente com a polícia ali. Quer dizer, nós vemos aqui pacifismo, né, laicista em ação aqui. Em 19 de setembro de 2010, em Londres, apesar de um mês de bombardeio mediático antipapal na imprensa britânica e de convocações por ídolos
do novo ateísmo, como Richard Dawkins e outros, eles conseguiram reunir apenas 3.000 pessoas nas manifestações, segundo a polícia londrina. Temos que ter em conta que na região descristianizada de Londres há 20 milhões de habitantes, 7 milhões na cidade. Tudo isso foi ridículo. Nesse sentido, Berlim, com uma quarta parte dessa população, levou 3 vezes mais pessoas às ruas. Por último, em agosto, agora recente, durante a Jornada Mundial da Juventude em Madrid, uma aliança de anarquistas, comunistas, grupos homossexuais, laicistas e outros secularistas em geral conseguiram levar às ruas somente 5.000 pessoas. De novo, a Espanha deu aquele sinal, né? E os anticatólicos recorreram à violência. Então nós vemos ali imagens, né? Correu pelo mundo, né? Imagens de mulheres laicistas, quarentonas, gritando a meninas católicas de 14 anos que estavam ali ajoelhadas nas ruas, andando, no caso caminhando, né? E elas com aquele ato grosseiro, muitas vezes até muito ofensivo contra elas, né? Peregrinos franceses de 17 anos apresentaram denúncias de ataques e humilhações nos tribunais de Madrid. A imprensa internacional publicou as imagens de ativistas homossexuais insultando e gritando a meninas de 16 anos que rezavam o rosário de joelhos. Inclusive atacaram a polícia, né? Houve 8 detidos e 11 feridos, no episódio mais violento do laicismo europeu. É claro que aqui eu não estou dizendo que todo laicista é assim, né? Todo defensor do Estado laico é desse jeito, ou todo ateu é desse jeito. Mas é realmente veraz e importantíssimo demonstrar essas notícias e esses fatos que mostram a cara verdadeira, né, desse pessoal extremista anticatólico, né? Em Berlim, né, nós vemos aqui a manifestação anticatólica, né, desta quinta em Berlim, que utilizou de toda a parafernália grosseira habitual, né? Acusar o clero católico de pedófilo, blasfemar contra a Virgem, Deus, brincar-se da moral sexual católica, disfarçar-se de papa, recorrer a comediantes disfarçados de Hitler, chamando o papa de nazista, aquela vontade de injuriar e tudo mais. Essas velhas infantilidades corriqueiras de ateus e outros secularistas. Igual aqui em Madrid, os laicistas diziam protestar só contra o suposto gasto público da Jornada Mundial da Juventude. Os de Berlim, né, nas rodas de imprensa, diziam estar só contra a presença religiosa do Papa no parlamento, né? E lembre-se que ele é só um chefe de Estado convidado por um outro chefe de Estado, né? Mas isso é só uma desculpa, né? Os cartéis e os mínimos da manifestação de Berlim, como de Madrid, eram simplesmente insultos grosseiros contra os católicos, sua organização e suas crenças. Lembrando que não foram utilizados gastos públicos na visita do Papa em Madrid, pelo contrário, houve muitos recursos, né? Houve muitos benefícios, houve mais benefícios na visita do Papa do que gastos públicos, ao contrário do que os laicistas vociferaram lá no momento, né? No entanto, ao celebrar-se na zona mais distante ali, bem vigiada pela polícia, não se registraram incidentes. Berlim, capital do ateísmo, herdeira das ditaduras descristianizadoras, né? Nazista e comunista, com só uns 60% de não crentes, levou somente 9.000 pessoas às ruas. Este é o melhor que o ateísmo militante pode fazer, mas eles não podem conseguir. Bem, agora contrastando com esses dados, essas imagens de manifestações raivosas, odiosas e tumultuadas, né, de alguns laicistas e uma turba ateia, nós vemos uma bela imagem da missa celebrada pelo Papa no Estádio Olímpico de Berlim, né, neste primeiro dia de visita à Alemanha, né, e ali reuniu mais de 70.000 pessoas, né, e o Papa ali chamou a igreja de o grande sacramento universal da salvação, né?
pedindo para que não parem, né, de se reunirem e de se agregarem em torno da mesma fé em Cristo.